Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nosso devocional Manhã com Deus. Coração em paz. Aqui no canal Tempos Rio, fé que cresce cada dia mais. Oh yeah. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui, né? Segunda-feira, hoje dia 8 de junho de 2026, né? E como eu sempre digo, os dias estão passando muito rápido, né? Tudo está sendo tão rápido, né? E a gente fica com aquela pressa também, né? De nós nos cuidarmos, né? Quando se trata desta pressa de tudo estar muito rápido, nós também observamos que a vinda do Senhor também, ela está bastante rápido. E nós estamos aqui hoje, nesta segunda-feira de manhã, para darmos continuidade ao nosso devocional Manhã com Deus, né? E eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês, nós estamos aprendendo com esta palavra maravilhosa. E hoje, segunda-feira, vamos já ao nosso tema, né? O nosso tema de hoje é Deus honra os que o honram, né? Deus honra os que o honram, né? 1 Samuel 2 e versículo 30. Então, quando nós literalmente passarmos exatamente a honrar ao Senhor nosso Deus, esta honra também ela é destinada para cada um de nós. Vamos à nossa primeira oração. Aceite a paz do Senhor deste teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos. Vamos agora à primeira oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, em favor de cada família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, sejas, Senhor, em nossas vidas, Pai, derramando a Tua graça, o Teu milagre, sejas conosco, Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje é 1 Samuel 2 e versículo 30, aonde nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a casa de Eli, né? Vamos falar um pouquinho sobre os seus filhos também, né, que era Ofni, e também vamos falar um pouquinho de Finéias, né? E vamos ver o que esta palavra literalmente ela quer trazer para mim e também para você que está aí do outro lado. Vamos agora à leitura da palavra, 1 Samuel 2 e versículo 30, que diz assim: Portanto, diz o Senhor. Observa que este portanto aqui, né, e que está trazendo aqui o recado do Senhor, era um profeta de Deus, que diz assim, 1 Samuel 2, versículo 30, Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai
andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Amém? E é aquilo, né? A palavra aí já diz tudo, né? Já traz aí esse conceito para a nossa vida, que o profeta, o qual também, né, a palavra de Deus, ela não fala literalmente aqui o nome do profeta. A palavra do Senhor vai dizer que veio um homem de Deus a Eli, né? E a gente vê, irmãos, que esta palavra, ela soa como uma advertência à casa de Eli. Nós, lendo a palavra do Senhor, a gente começa a entender que Deus começa a rejeitar, né? A rejeitar uma promessa que ele tinha literalmente feito a Eli, e não somente a Eli, né? Mas também a sua casa, a casa de teus pais, quer dizer, toda a sua família. Nós vemos que o texto, não sei se você conhece o texto, mas seria bom você conhecer exatamente este texto para que você possa poder entender o que nós vamos falar, porque não teremos como nós falarmos, né, tanto o versículo todo, né, que é do 27 ao 36, quanto também o capítulo 3, que faz parte, né, do entendimento, de uma compreensão, exatamente porque o Senhor, nosso Deus, ele rejeitou esta promessa que ele fez ao sacerdócio, né? Ele fez uma promessa ali, né, que toda a sua casa ela seria abençoada, que seria uma casa próspera. E a gente vai ver, irmãos, lendo a palavra de Deus, que o Senhor, ele rejeita, né, a casa de Eli, rejeita Eli como um profeta, porque Eli, ele começa a deixar que alguma coisa, né, que venha tirar ali a sua posição como um sacerdote, né? Como um sacerdote, haveria a repreensão, haveria de Eli a disciplina aos vossos filhos, mas o texto, ele é literalmente aberto para que nós venhamos compreender. Eli, ele era o sumo sacerdote em Siló, mas os seus filhos, né, que era, deixa eu ver aqui o nome, Ofni e Finéias, eles cometiam abusos, não somente abusos, vamos dizer assim, familiar dentro da sua casa, não. O abuso que eles faziam era um abuso grave. Eles roubavam as ofertas destinadas a Deus. Eles profanavam o santuário com imoralidade. E o que acontece? Eli sabia de tudo. Era a hora de Eli repreender os teus filhos, como se não fossem filhos, né? Chamaram uma repreensão para que não cometesse tal abuso nas coisas de Deus, para a fim profanarem o santuário com imoralidade. Mas Eli, ele falha quando ele repreende os seus filhos de uma forma branda, né? De uma forma suave, que acaba implicando que Eli, ele foi convivente com o pecado dos filhos e não impediu eles
de não cometer, quer dizer, continuava cometendo e assim foi cometendo cada vez mais. De uma forma mais aberta para que nós venhamos entender, Eli passou a priorizar os seus filhos ao invés de colocar-se em reverência ao Senhor nosso Deus, que era exatamente obedecer a palavra. E a palavra, ela coloca para nós no versículo que nós lemos, que Deus envia um profeta para poder repreender Eli. E você observa que nessas repreensões, as bênçãos de Deus seria retirada da vida dele, e não somente da vida dele, mas também de toda a sua família. Agora, por quê? O Senhor não tinha prometido bênção? Tinha prometido bênção. E muitas das vezes, meus irmãos, acontece nas nossas vidas exatamente como aconteceu na vida de Eli. Você observa que o Senhor ele faz promessas de bênçãos não somente para Eli, mas para toda a sua casa. E o que acontece? Eli, ele não obedece, Eli, ele não respeita, Eli não valoriza as coisas de Deus. Mas pela ignorância de Eli, pela desobediência de Eli, começa a vir sobre ele não bênçãos, mas maldições. A palavra do Senhor, eu quero que depois você pegue a palavra do Senhor e leia em 1 Samuel 2 e versículo 34, que você vai ver que Ófines e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles vão viver, eles vão sobreviver, O texto diz nem viver, é sobreviver, que sobreviveriam os seus 2 filhos, mas que os 2, eles morreriam. E a morte deles seriam os 2 no mesmo dia. Tudo isso por causa da desobediência tanto dos filhos e da causa do pai não corrigir, porque se o pai tivesse corrigido os filhos severamente conforme tem que haver esta correção, o que aconteceria? Os filhos seriam perdoados, porque como a gente sempre diz, o Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus misericordioso. Mas, só que não houve a correção. Não houve esse momento, de chamar na chincha, como eles falam aqui, trazer os filhos, para dentro do quarto ou na sala, vamos conversar. Vocês estão errados, vocês têm que fazer assim, a palavra de Deus diz que tem que ser assim, tem que ser assim. Não houve. Então, por não haver isso, por não haver a correção, eita glória, o Senhor ele vai dar um sonho a Samuel, Samuel ainda jovem, como a palavra do Senhor diz, Samuel ainda jovem, inexperiente, podemos dizer assim, com a voz do Senhor, por isso que ficou aquele tempo todo, o Senhor chamava Samuel, Samuel corria para o profeta ali, o profeta Eli. E quando chegava lá, o Eli falava, não, eu não te chamei. E foi a segunda, foi a terceira, até o profeta Eli entender, olha, quando novamente te chamar, você vai ficar de pé e vai dizer, fala, que o teu servo ouve. E aí Samuel entendeu, e Eli, o profeta, entendeu também.
que Deus queria tratar alguma coisa com Samuel. Eu acho esse texto, meus irmãos, tão maravilhoso, né, da gente poder estar meditando, porque Eli, certamente ele vai dormir preocupado. Ele vai pegar no sono ali, preocupado, porque Eli sabia que era Deus e Eli sabia que estava vivendo uma vida, podemos dizer assim, errada por não estar corrigindo os seus filhos, não está sendo um verdadeiro profeta de Deus. E a gente, falando dessa forma, passa tantas coisas na nossa cabeça, passa tantas situações na nossa cabeça, que por causa do pai não corrigir o filho, veio a morte, né? Veio a morte para praticamente toda a família. E o pior de tudo dessa história é que Eli se tornaria como de profeta a praticamente a um mendigo, aonde ele teria que ser ajudado, né, pelos seus familiares que ficarem, eles teriam, né, Eli teria que buscar essa ajuda. Então olha o que acontece na vida daquele que desobedece a palavra do Senhor. Eu li uma parte aqui, né, na Bíblia de Estudo Pentecostal, e aí tem várias classificações aqui. E uma das classificações aqui que me chamou bastante atenção, devido ao pecado dos filhos de Eli, né, que foi Ofni e Finéias, a desobediência também de Eli, houve ali, né, o afastamento da glória de Deus de Israel. Então, muitas das vezes, a gente fica pensando, Senhor, até quando essa situação? Eu acho que a pior coisa que tem é quando a glória do Senhor se afasta. Ter dinheiro para poder mover, né, o moinho, né, fazer o moinho rodar ali, ter o dinheiro é uma coisa. Mas quando você tem o afastamento da glória de Deus, aí complica. Aí acontece tudo exatamente como nós estamos meditando nesta manhã aqui no canal Tempozio. Então, meus irmãos, obedecer a palavra do Senhor é a melhor coisa. Muitas das vezes termos que corrigir os nossos filhos para poder trazer exatamente esta obediência da palavra do Senhor. Ser obediente é algo que nós temos que fazer exatamente. Eu e a Lília, não é que nós somos aqueles crentes enjoados, não, de maneira nenhuma. Mas a gente sempre tenta trazer aos nossos filhos, né, o conhecimento da palavra de Deus, aonde é a questão do erro e a questão de sempre estar buscando ao Senhor nosso Deus. Então que esta palavra ela possa entrar no teu coração. A desobediência, ela gera, vamos dizer assim, uma falência espiritual. A desobediência, ela gera uma falência. Já viu aqueles mercados, né, quando abre, quando inaugura, é aquele alvoroço de gente, é uma multidão de gente, mas aí devido a uma má administração, você começa a ver que aquele mercado já não consegue produzir o que produzia antes, e aí vai diminuindo, daqui a pouco você vai no mercado, não tem mais partilheira, né? As partilheiras já estão vazias, né? Ali já não tem mais mercadoria.
É desta forma a vida do crente. Se o crente não souber administrar a tua vida espiritual, é como se fosse um mercado, né? O mercado que inaugurou. O crente, quando ele aceita Jesus, é só vitória, é só glória, vamos para o monte, vamos orar, vamos buscar, vamos para a igreja. Mas aí, se ele não souber administrar a sua vida espiritual, daqui a pouco ele deixa de orar, daqui a pouco ele deixa, né, de congregar na igreja, daqui a pouco o jejum para ele já não tem necessidade, e aí quando ele for ver, ele não tem fé nem para agradecer a Deus, nem para buscar ao Senhor nosso Deus mais. Mas que isso, meus irmãos, não venha acontecer na minha vida e nem na tua vida. Que nós venhamos buscar sempre a presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos à nossa oração, que esta palavra possa entrar no teu coração e observar tudo por causa da desobediência. A casa de Eli perdeu ali, né, vamos dizer, uma grande bênção, né, que seria perpétua sobre a vida, sobre a família, sobre o lar, sobre os familiares. Pela desobediência, ele acaba perdendo exatamente tudo isso. Mas vamos falar com o Senhor nosso Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração. Pedimos, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, Pai. Abençoa, Senhor, a semana deste irmão, a semana desta irmã. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Realiza, Senhor, o Teu milagre, porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua graça, Senhor. Sejas conosco. Realiza, Senhor, o Teu poder, a Tua misericórdia. Abençoa a vida deste esposo, desta esposa, deste filho, desta filha. Abençoa cada inscrito deste canal, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Coloque as Tuas mãos poderosas. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí a nossa live nesta manhã de hoje. Não sei se vocês ouviram aí muitos falatórios, né, após a nossa voz aqui. É que devido a esse negócio da Copa do Mundo, né, então eles estão pintando aqui a rua, então tem bastante gente aqui e acaba chegando aqui, né, as conversas aqui, né, não dá para compreender, mas vocês observam que tem um falatório ao fundo da nossa voz. Mas, meus amados, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Que o Senhor possa derramar milagres, bênção, prosperidade. Que esta semana venha a ser uma semana produtiva na tua vida, no teu lar e também na tua família. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês e continue aí espalhando o canal Tempo Zil, compartilhe aí o canal Tempo Zil para que mais vidas nós possamos alcançar, para poder trazer esta leitura da palavra do Senhor, este devocional de uma maneira simples e fácil para que cada um de nós venhamos compreender. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus tão poderoso para te livrar. Amém? Que Deus abençoe. Nosso devocional, manhã com Deus. Tempo Zil, vem ficar com a gente todo dia, junto em amor. Oh yeah. Nosso devocional, manhã com Deus.
ficar com a gente todo dia, junto em amor. Nosso devocional, Manhã com Deus. Tempos Rio vem ficar com a gente todo dia, junto em amor.